Bom dia. Quem ouviu o trovão hoje de manhã? Eu também. Esse microfone está com inveja do trovão. Ele tem uma qualidade ótima e a gente precisa controlar o timbre para não fazer como o trovão. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Daqui de cima, vendo vocês tão coloridos aí embaixo, é tão bonito. Vocês estão distinguidos pela cor das suas roupas, suas camisas, e formou um interessante colorido nesse auditório grande que permite reunir tantas pessoas e criar uma situação privilegiada de comunicação entre nós. Eu saúdo todos vocês que vieram de cada território, de cada lugar, as famílias de vocês, porque eu imagino o engajamento que é exigido para que vocês jovens possam estar aqui. Eu já percebi que vocês são de várias gerações. Tem alguns de vocês que eu chamaria de meninos e meninas, mas tem alguns de vocês que eu sei que já passaram por experiências que implicam na vida de responsabilidade, de assumir muitos compromissos. Então, imaginem vocês como calibrar uma palavra dirigida a pessoas com tanta diversidade de idades, né, das suas gerações, e a diversidade também de experiências, porque vocês são dessa imensa região do Vale do Rio Doce, que pegando desde a cabeceira até o litoral, são cerca de 600 quilômetros. Alguém depois pode conferir se é 400 quilômetros, 450, mas é muito território articulado em diferentes micro-regiões de onde vocês vêm. Eu olho vocês e vejo essa geografia do vale, essa geografia tão antiga, essa geografia e essa formação desse vasto território que durante os últimos séculos passou por transformações tão grandes que nós nem somos capazes de alinhar todas as transformações que aconteceram nos últimos 200, 300 anos. Mas a gente poderia dizer que somente nos últimos 100 anos é que a gente devastou a floresta do Rio Doce. Em apenas 100 anos, a gente acabou com a floresta. E quero agradecer a FGTA que me convidou a estar aqui com vocês, saudar todos os mestres, os orientadores, monitores, professores, as pessoas que fazem a gerência desses projetos que vocês estão inseridos neles, e dizer que essa oportunidade de estar aqui com vocês foi adiado por muito tempo, foi adiado. Eu já fui introduzido a vocês pelo meu querido amigo Mário Taniguchi, a gente se conhece há muito tempo, inclusive nós nos conhecemos desde o tempo que ele atuava na região do Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, junto a comunidades indígenas, caiçaras, quilombolas, e ele ficava me provocando, há 20, 30 anos atrás, para eu dar atenção para ele.
demorou uns 30 anos. Então, tem 30 anos que ele está me chamando. E nós estamos aqui agora nessa situação inusitada. Vocês podem ter certeza que, para mim, essa situação de estar com vocês aqui é uma situação inusitada. Ela tem uma natureza imprevista. Eu, com as experiências que eu já vivi, com a circulação que eu já tive, não creio que eu tenha encontrado outras situações em que eu me obrigo a medir bem as palavras. Porque vocês... Se há um outro microfone na mesma linha desse aqui, ou uma câmera, ele faz isso, da microfonia. Melhor esse aqui. Todo mundo está ouvindo? Sim. Melhor do que aquele trovão de manhã. Estão ouvindo aí na cozinha? Então, mais perto do microfone. Eu disse que eu gostaria muito de conhecer os colegas de vocês do primeiro ciclo. Aqui está o segundo e o terceiro. Eu gostaria de saber onde estão os do primeiro ciclo. Que eu fiquei pensando, para onde foram os do primeiro ciclo, vai ser uma pista para a gente saber para onde irão o do segundo e o do terceiro. Vocês podem ficar pensando, é mesmo, onde eles estão? Eu soube que alguns deles estão aqui. E ao longo do nosso encontro hoje, vai haver a oportunidade da gente ouvir também alguns desses colegas do primeiro ciclo que estiverem aqui presentes, para eles darem uma pista para a gente de por onde eles andam se movendo. Para mim é muito importante imaginar quais os meios, quais os apoios, as ferramentas que vocês vão ter quando terminar a sua formação, quando você tiver que tocar no seu território, quando você tiver que pisar no chão. Em alguns lugares onde eu vou falar publicamente, eu costumo tirar o sapato. Ora, tirar o sapato é pisar no chão. Quando vocês tiverem que pisar no chão, lá do seu território, que intimidade você vai ter com esse território? Como vocês querem se implicar com o território que dá comida para vocês, que dá o ar que vocês respiram e que pode dar a água que vocês precisam? A água, nesse bem inalienável, que nunca deveria ser mercadoria, é alguma coisa de que nós precisamos em todos os lugares. Todos precisamos de água. E às vezes nós só sentimos a falta da água quando a gente não tem mesmo. Nós todos passamos por um trauma muito grande quando o Uatu, esse rio doce, foi invadido por um material estranho, e o que corre na bacia desse rio antigo não é água. Não é água que corre na bacia desse rio antigo. Lá onde você mora,
É água que passa na frente da sua aldeia, da sua casa? É água. Quem tem água passando na frente da casa dele, na aldeia dele, do bairro dele, na bacia desse rio, levanta a mão. Água. Quem tem água? É água mesmo? Você bebe ela? Você toma banho nela? Você tem coragem de beber desse líquido? Vocês se lembram que quando vocês escutaram sua professora falar que água não tem cor e nem sabor? Água não tem cor nem sabor. Se você vê uma água com cor, desconfie dela. Se ela tiver sabor, desconfie 2 vezes. Água não tem que ter cor nem sabor. Água. Esse bem inalienável, maravilhoso, foi uma das grandes perdas que nós todos tivemos quando o rio foi atingido como um raio por esse evento que vai completar 8 anos e que até agora a gente ainda não conseguiu abordar o problema. A gente está rodeando o problema. Quando nós falamos que nós estamos fazendo ações reparatórias, nós estamos, na verdade, naquele estágio em que alguém sofre um dano, um desastre, e o SAMU chega, pega o corpo, põe na maca e enfia na ambulância. Os nossos territórios estão na ambulância. Os nossos territórios estão machucados. Vocês sentem que o território de vocês ainda está machucado? Ou vocês acham que já conseguem tocar no corpo desse território e ajudar ele a ficar de pé? Respirar. E pelo menos imaginar ele andando. O território andando. Porque se o território não tiver vida, se o território não tiver vida, não for reconstituído a sua capacidade, nós vamos ficar como ele, desarmados, sem as condições de produzir vida. Produzir vida é produzir cultura. Foi tão bom ouvir a canção embalando a gente de manhã aqui, nos convocando a essa certa disposição para um encontro. Eu até fiquei pensando em apresentar para vocês, além da fala, um pequeno canto do povo Krenak, que podia ajudar vocês também a pronunciar aquela frase que está ali: Vozes do Rio Doce. Vozes do Rio Doce. Vamos fazer esse refrão: Vozes do Rio Doce. Vozes do Rio Doce. Vozes do Rio Doce. Que bom que a gente tem a língua de sinais, porque nem todos nós ouvimos e enxergamos. Eu deveria ter iniciado meu cumprimento, minha saudação a vocês, fazendo uma autodescrição, dizendo: eu sou um homem indígena, eu tenho a cor morena, eu tenho uma bandana, uma faixa na minha cabeça, uso uma calça e uma camisa de cor verde abacate por aí afora, e estou descalço. Essa autodescrição, ela é um gesto de respeito, carinho com as outras pessoas que não têm todas as funções que nós temos, de olhar, ver, ouvir, tocar.
antes tarde do que nunca. Então, saudando a todos que precisam desse apoio para poder estar entre nós, bem-vindos. Que maravilha que a gente está juntos, criando essa intimidade para falar sobre coisas mais difíceis de falar. Vozes do Rio Doce. Ainda existe uma língua nativa nessa bacia desse rio que pronuncia a mesma frase de outra maneira. Ao invés de Rio Doce, tem a palavra Uatu. E para vozes, a gente vai dizer Uatu Rom. Então, vozes do Rio Doce. Agora eu quero ver se vocês conseguem falar Uatu Rom. Uatu Rom. Então, esse Uatu Rom é a voz desse ancestral, esse avô. Quantas famílias indígenas viveram dentro da floresta com árvores magníficas, como aquelas que vocês visitaram no Parque do Rio Doce, sempre vendo o rio como o seu avô, como um ancestral. Milhares de famílias foram os nossos ancestrais que viveram dentro dessa floresta do Rio Doce, pelo menos nos últimos 2000 anos. O Atu, ou Atu Miareré, ou Atu Miareré. Essa expressão, ela indica a devoção, o sentimento de amor que os povos antigos tinham pelo corpo desse rio, o Atu, ou Atu Miareré, ou Atu Miareré. Como a gente vai abordar esse corpo desse rio que precisa de cuidados? O Atu Miareré, o Atu Miareré, o Atu Boquinhauí, o Gurumangutré, o Atu Boquinhauí, o Gurumangutré. Hey, 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 Não sei se esse microfone está assustando vocês. O Atu Miareré. O nosso querido Mário Taniguchi, ele disse que os povos nativos chamam a terra de mãe. Mãe terra. Ora, essa compreensão de que a terra é nossa mãe, ela orienta um modo de vida que não permite você recortar o corpo da terra em pedaços, porque ela é sua mãe. Não dá para você pensar que você vai tratar o corpo da sua mãe como uma matéria plástica, que você recorta, cola, puxa. Não dá. É o corpo da mãe. Então ele precisa ser abordado de uma maneira amorosa. Será que é assim que a gente tem feito com essa região do mundo? Pega um trem na Praça da Estação em Belo Horizonte e faça uma viagem até Vitória. Vai olhando a paisagem. Veja o tanto de corte que você vai ver no corpo da Mãe Terra. Toda lanhada. Se você estiver de avião, você vai ver as crateras.
Parece as crateras da Lua. É o corpo da Mãe Terra. Cada cratera que a gente fica pensando, que isso? Quer dizer, nós temos um modo de produção de vida que preda o corpo que nós precisamos para viver. Se a gente tem um modo de produção que vai predar o corpo, vai chegar uma hora que a gente vai estar inviável. Nós vamos ficar sem condição de uma vida, pelo menos de uma vida como nós aprendemos com os nossos ancestrais, que era uma comida saudável, água boa e abrigo. Os antigos que viviam nessa floresta do Rio Doce, pelo menos até 100 anos atrás, vamos por 130 anos atrás, no final do século XIX, quem fazia uma descrição dessa região do Médio Rio Doce, gente, dizia que era uma floresta mais impressionante do que a Mata Atlântica, que se distinguia da floresta amazônica por uma qualidade das árvores grandes que era incomparável com outras formação florestal. Esse lugar maravilhoso, em 100 anos, ele foi descaracterizado pela monocultura. Seja a monocultura a partir da pecuária ou a monocultura a partir do plantio de florestas. Nos últimos 60 anos, virou um pátio de monoculturas, pastagens e florestas plantadas. Foi isso que sustentou a economia pujante dessa região, que distingue essa região de outras regiões de Minas Gerais e que ganhou o enigmático título de Vale do Aço. Vale do Aço. O naturalista von Matheus chamou isso aqui de Floresta do Rio Doce. A magnífica Floresta do Rio Doce. Um naturalista, que vocês podem buscar na literatura, agora que vocês são todos pesquisadores, cientistas, procurem. Veja como von Matheus descreve a passagem dele por aqui, quando ele diz que era impossível subir o Rio Doce de barco, porque as cachoeiras eram tão bravas, eram cachoeiras tão maravilhosas, que virava o barco. Agora você olha o corpo desse rio e fala, mas cadê aquela potência? Aquela potência, gente, ela foi picotada para produzir barragens. Quantas barragens a gente tem? De lá, da cabeceira do Rio Doce, até a saída, lá em Aimorés. Lá em Aimorés tem a Pedra Lorena e tem a usina hidrelétrica de Aimorés. Eu costumo dizer que aquela foi o último golpe no corpo do rio antes da lama. Quando a lama se abateu sobre o corpo do rio, o rio já estava totalmente picotado pelas hidrelétricas. Para produzir energia elétrica, o corpo do rio foi sendo picotado. E ele foi perdendo força.
Aquelas cachoeiras que o João Machos viu e que os viajantes, os desenhistas da expedição faziam, que eram incríveis, parecia que você estava vendo uma cachoeira na Amazônia. Elas desapareceram porque a gente decidiu acender lâmpadas. Será que quando nós estamos num salão todo iluminado, a gente pensa de onde vem essa fonte de energia? De onde a gente tira essa lâmpada acesa? Tira do corpo do rio. Nós estamos vivendo um período em que as mudanças climáticas agravam a situação dos rios, das florestas, de todas as paisagens com quem a gente conviveu no passado, nossos pais, nossos avós, e estamos diante da desertificação de muitas paisagens, de muitos territórios. Estamos vivendo uma experiência também que nos convoca à transição energética. O que é a transição energética? É questionar se essa fonte de energia elétrica, das hidroelétricas, não poderia ser substituída, por exemplo, pelo sol. O sol está aí, em cima das nossas cabeças, meus queridos cientistas. Jovens cientistas, eu espero que vocês arrumem uma maneira de acender lâmpada que não seja construindo hidrelétrica. Eu espero que vocês tenham coragem de repudiar essa tecnologia atrasada das hidrelétricas. Barragem, não. Barragem, nunca mais no corpo do Rio Doce. Vocês conseguem falar essa frase? Barragem, não. Barragem, nunca mais no corpo do Atu, do Rio Doce. A gente tem que criar consciência. Quando foram construir a barragem lá em Aimorés, ninguém fez nenhuma objeção. Parecia natural fazer mais uma barragem no corpo do rio. Bem em frente da aldeia onde eu vivo, tem um resto ainda de cachoeirinha. Eles queriam fazer uma barragem bem ali. Sabe por que eles não fizeram? Porque teve o desastre. Senão eles tinham feito a barragem. Eles iam mandar uma tropa de choque, alguém lá, empurrar a gente e fazer a barragem. Nós precisamos desenvolver uma consciência socioambiental. Eu achei interessante vocês estarem fazendo uma abordagem socioambiental dos projetos de vocês. O que significa socioambiental? Significa uma consciência de que não existe meio ambiente sem gente. Não existe meio ambiente sem nós, sem nosso corpo. Toda a educação ambiental que foi feita no passado se esqueceu que não existe meio ambiente sem gente. Meio ambiente é com gente. Somos nós, os humanos, que conseguimos atinar com a ideia de um meio que a gente chama de meio ambiente. Os passarinhos não pensam isso. Os peixes do rio não pensam nisso. Os passarinhos não ficam pensando, o meio ambiente. Nós, os humanos, culturalmente, a gente produz esses conceitos e esses conceitos depois determinam como nós vivemos. Se nós temos capacidade de produzir conceitos que depois vão direcionar a nossa vida, eu quero convidar vocês a produzir conceitos novos sobre a ideia socioambiental. Socioambiental.
tem que estar tão implicado que a gente não consiga mais aceitar que uma barragem seja uma maneira de iluminar um salão. É impossível a gente não poder usar energia solar, é um absurdo. A energia eólica, eu já vi em algumas regiões que aproveitaram a superfície dos lagos, já que ali naquela superfície de lago ampla não tinha nenhuma atividade produtiva, eles botaram placa solar. Botaram uma grande extensão de placa solar em cima daqueles lagos. E a partir dali eles estão produzindo energia que dá para manter uma cidade igual a Ipatinga, iluminada. Dá para suprir uma cidade dessa. Mas não, a gente é atrasado mentalmente, a gente continua enfiado numa tomada elétrica. Por quê? Porque nós somos induzidos a esse tipo de consumo de energia, porque ele é o tipo de energia que o capitalismo quer que a gente consuma. Ele dá grana, ele implementa o pacote capitalista. Como que nós vamos ser capazes de fazer uma crítica socioambiental? Como seremos capazes de fazer uma crítica socioambiental que nos ensine a ter uma economia que não seja uma economia predatória, uma economia que preda o corpo da Mãe Terra? A gente tinha que ser capaz de olhar e falar, não, aquilo ali não é bom não, porque vai cortar um pedacinho da nossa Mãe Terra. No caso da energia, nós já falamos que os rios sofrem com a construção de barragens. E no caso do solo? O solo, aquela camada superficial da terra, onde a vida brota. É de lá que nasce o feijão, o milho, a batata, toda a diversidade, toda a variedade, tudo que a gente tem disso que a gente chama de agricultura, precisa de solo. Eu mesmo, gente, demorei muito para entender que se você pegar uma sonda e enfiar no chão, você atravessa o solo rapidinho. Depois não é solo, não. Depois é terra. Vocês sabem a diferença entre solo e terra? Quem já percebeu a diferença entre solo e terra? Por favor, levanta a mão. Para vocês, solo é sinônimo de terra, é? Hein? O solo, ele tem nutrientes. O solo tem qualidades próprias que permite, por exemplo, que uma minhoca possa viver. A terra não. Se você enfiar uma minhoca na terra, a minhoca morre. Ou então ela tem que trabalhar para produzir humus para ela poder ficar viva. Ainda bem que minhoca sabe fazer isso. Quer dizer, minhoca é mais inteligente do que a gente. Viva as minhocas! Olha, a minhoca produz solo. Minhoca produz solo. Tem gente que tem no quintal um minhocário. Quem sabe que existe uma coisa que é o minhocário? É um reservatório que possibilita que as minhocas se reproduzam e que as minhocas trabalhem e que as minhocas façam solo. Se você faz compostagem, junta resto de palha, resto de comida, material orgânico, põe numa caixa e bota a minhoca junto, aquilo vira solo, um solo de ótima qualidade. Solo, gente, não é a mesma coisa que terra. Terra é toda essa estrutura maravilhosa, geofísica, que constitui o corpo do nosso planeta. Terra. Terra é o planeta. Solo é uma qualidade maravilhosa e rara
de material que não está disposto em qualquer lugar, não. Tem muito lugar que não tem solo. Vocês acham que no deserto tem solo? Não, deserto tem areia. Vai plantar no deserto. Tem muitas outras paisagens no planeta que não tem solo e que as pessoas não conseguiriam viver lá ou sobreviver lá, a não ser abastecido por recursos tirados de outro lugar. Recursos tirados de outro lugar. Isso podia dar uma dica para a gente falar de extrativismo. Extrativismo. Nós estamos vivendo uma realidade no nosso território em que nós nos tornamos uma plataforma extrativista. Nós vivemos num território que é uma plataforma extrativista, de onde o mundo tira tudo e não dá nada. Vocês sabem qual a matéria mais extraída da bacia do Rio Doce atualmente? Qual a matéria mais extraída dessa região para exportação atualmente? Vocês sabem? Minério. A gente exporta minério. Nós somos uma plataforma extrativista. Uma plataforma extrativista que esse trem que passa ali na linha não para de sangrar. É como se fosse um torneirão aberto que nunca fecha. Minério, 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 minério. Para o mundo. Sabe qual é a outra matéria que a gente exporta como se não valesse nada? Floresta. A gente exporta 2 itens essenciais para a economia global hoje, como se fosse banana. Banana. A historiografia da América Latina criou uma expressão que é República de Banana. As repúblicas de banana são aqueles países que não têm existência própria e que vivem como se fosse um latifúndio alheio para produzir banana. Yes, nós temos banana. Yes, nós temos banana. É a Carmen Miranda que cantava isso, né? Nós temos banana. Mas, gente, olha o que a geração de vocês herdou dos seus antepassados. Uma plataforma extrativista para dar de graça floresta e minério para os países ricos. Aí eles fabricam chassis de carro e mandam para nós. Legal, né? Você vê um trem levando matéria-prima de primeira e depois voltando com chassi de carro. TV plasma e outros artefatos transformados por tecnologias que eles não dão para a gente. A tecnologia de transformação não está aqui com a gente. Na década de 40, o presidente Getúlio Vargas decidiu botar uma siderurgia aqui. Na década de 40, os Estados Unidos induziu o governo brasileiro a implantar uma siderurgia aqui, porque os Estados Unidos queriam ter uma siderurgia aqui no quintal deles. E a gente recepcionou isso como se fosse um presente.
Eu gosto muito de um poeta mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto do Drummond. O Drummond passou a vida inteira dele alertando, feito um profeta no deserto, dizendo: estão acabando com as nossas montanhas. Ele era um menino que tinha crescido no quintal da casa dele, vendo um pico que se chama Pico do Cauê. Uma montanha. Até que descobriram que aquela montanha era uma montanha de minério de ferro puro. E os mineradores foram lá e comeram a montanha e inverteram o desenho. Ao invés de ser um pico, virou uma cratera. Igual quando cai uma bomba num lugar. E o Drummond escreveu um poema dizendo: Itabira, a minha cidade, é só um retrato pendurado na parede. Será que nós vamos deixar a nossa paisagem do Rio Doce virar um retrato pendurado na parede, onde a gente só tem perdas? Na avaliação que os técnicos ambientalistas, especialistas fazem desses estragos, eles chamam isso de passivo. Passivo ambiental. O que as corporações largam para trás são os passivos, para a gente se virar com eles. Literalmente, gente, nós estamos todos aqui reunidos, os mais novinhos de 15 anos, 18, 20, os de 25, 26, todos estão aqui lidando com um passivo, o passivo ambiental que largaram em cima da gente, como se fosse aquela frase que eles falam assim: quem pariu Mateus que o embale, né? Quem pariu Mateus que o embale. Tipo assim, olha, toma o problema, fica com ele aí, toma que o filho é seu. Vocês reconhecem esse passivo ambiental como um filho de vocês? Esse tome que o filho é seu, vocês aceitam, pessoal? Tome que o filho é seu. A lama de vocês, o desastre de vocês, o passivo ambiental é de vocês, ele é nosso. Tome que o filho é seu. Então a pergunta é o seguinte: sem essa de tome que o filho é seu, isso foi um desastre monumental, o extrativismo continua, nós precisamos desenvolver, para além de técnicas e tecnologias de reparação, de consertar o erro, de consertar o dano, nós temos que constituir cidadania. A gente tem que constituir cidadania. Quem dera, gente, que antes de eu ficar caduco, eu pudesse ver vocês virar cidadãos. Eu queria ver vocês virando cidadãos. Eu queria ver cada um de vocês dizendo: eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão dessa região chamada Vale do Rio Doce. Eu quero proteger esse território como cidadão, não como cliente. Porque nós estamos sendo transformados em clientes. Clientela. A clientela. Tem um homem que vive na floresta que se chama Davi Yanomami. É um amigo meu. Eu convivo com ele há mais de 40 anos. Ele escreveu um livro chamado A Queda do Céu. É um volume desse tamanho. É magnífico. Aí vocês vão dizer: mas como? Ele vive na floresta e escreveu um livro desse tamanho? Não. Literalmente ele não escreveu. Ele falou. Porque nós somos de uma tradição oral. Vocês viram que eu estou falando feito um pobre na chuva com vocês e até agora eu não li nada? Eu estou lendo alguma coisa?
Eu posso reportar para vocês situações relacionadas com economia, com meio ambiente, com ecologia, com história, com geografia, sem ler nada. Porque eu sou de uma tradição oral, porque eu aprendi a cultivar a memória. Cultivar a memória. Como que eu consigo citar um episódio do João Márcio subindo as cachoeiras do Rio Doce sem ter que pegar uma anotação para ler para vocês? Porque eu fui ensinado a guardar a memória. O Davi Copenau Yanomami, ele citou para um antropólogo que anotou tudo, transcreveu e publicou esse volume chamado A Queda do Céu. Nesse magnífico livro, que ganhou o título de Uma Cosmovisão Yanomami, o Copenau Yanomami diz que nós estamos nos constituindo na sociedade da mercadoria. Olha que genial! Ele vive na floresta, ele observa a gente aqui nessa vida urbana, andando de carro, andando de avião, comprando gasolina, vendendo pão. Ele olhou e falou, eles são a sociedade da mercadoria. Ele não se sente membro dessa sociedade da mercadoria. Ele fala, eu sou da floresta. Eu saio e caço a minha comida. Um dia eu estava dormindo na aldeia dele. Eu tinha chegado tarde e a gente dorme em rede. Eles têm a casa deles do tamanho desse salão aqui. Numa casa do tamanho desse salão, vive mais ou menos umas 160 até 200 pessoas. Essas famílias são tudo parentes uns dos outros. Seria como se vocês fossem todos parentes uns dos outros. Primo, tio, sobrinho, afilhado, genro, nora, tudo parente uns dos outros. Vivem juntos, eles fazem isso há milhares de anos. Eu estou lá, no meio deles, numa rede. É de madrugada. E eu escuto um barulho, aí eu vejo os caçadores chegando. Chega 3 caçadores, gente, e soltam um balaio na cabeça da minha rede, assim, soltam um balaio com um bicho dentro. Eu olho, era uma anta. E quando eles caçam na mata, eles cortam o bicho. E eles tinham cortado a anta da pá dianteira para a cabeça. Então tinha aquele negócio esquisito assim, meia anta num balaio, ainda sangrando, porque eles tinham cortado ela. Ele virou para mim e falou, para você, isso é que é café da manhã. Se algum dia você for acordado de madrugada e ganhar um balaio com a cabeça de anta lá dentro, não é filme de terror, é café da manhã Yanomami. Eles dizem que nós somos a sociedade da mercadoria, por quê? Porque a gente compra tudo que a gente come. A gente compra óleo para fazer comida, compra arroz, compra batata, macarrão, banana, mexerica, laranja, limão. A gente compra tudo. A gente compra e acha que é normal, que é natural. Não é natural. Como dizia o Dino, não é a mamãe. Não é a mamãe, não é a mamãe. Então, gente, a Mãe Terra dá comida, a Mãe Terra dá remédio, a Mãe Terra dá muita coisa boa. Mas nós estamos ficando uns filhos tão esquisitos que a gente prefere buscar na prateleira do mercado. A sociedade da mercadoria pega tudo na prateleira do mercado. Então nós temos meninos e meninas de 20 anos que, se você apresentar uma batata para ele, uma batata doce para ele, e falar, você sabe tirar uma batata do chão? Ele te olha assustado. Caramba, uma batata? E se fosse uma cabeça de anta?
se assusta com uma cabeça de anta, se assusta com uma batata, um palmito. Será que as pessoas sabem que o palmito dá numa árvore ou eles pensam que nasce num pote? Ele vai no supermercado, chega lá e vê o palmito num potinho, na conserva. Muita gente deve pensar que palmito é feito em alguma fábrica, uma fábrica de palmito. Então, essa alienação que nos separa do corpo da terra, ela torna a gente a sociedade da mercadoria. A sociedade da mercadoria ela não consegue escapar da fila do supermercado. Soberania alimentar. Quem já ouviu falar em soberania alimentar? Soberania alimentar. Ninguém nunca ouviu falar em soberania alimentar. Olha, nós perdemos a nossa soberania alimentar há muito tempo, quando a gente passou a tirar tudo na prateleira do supermercado. Segurança alimentar, que é outro termo. A segurança alimentar é quando você tem garantido que todo dia você vai poder comer alguma coisa. Quer dizer, se você receber cesta básica, se você recebe cesta básica e tem um dia certo que você recebe a cesta básica, isso é segurança alimentar. É seguro que você vai ser alimentado feito um passarinho que ganha alpiste. Ou feito eu, que dorme na rede e ganha uma cabeça de anta. Mas soberania alimentar não é isso, não. Soberania alimentar é você ir no rio e pescar seu peixe. Você pega o seu peixe. Você vai na roça e tira seu milho, colhe seu feijão, tira sua batata, troca com os outros. Você quer comer carne, mas você só produz batata e milho? Não tem problema não. Troca batata e milho por carne. Pode comer carne. Não tem que virar vegano. Porque alguém já fala, ixi, esse cara está falando que eu vou virar vegano. Esse pessoal de camisa verde está tudo pensando isso. Os de camisa branca vão pensar daqui a pouco. Aí, ele está querendo que a gente vire vegano. Não, vocês podem comer carne, gente. Talvez vocês tenham pensado, nossa, o Krenak está falando com a gente que a gente só cria boi e tira minério? Não, não tem problema. Vocês podem criar boi, podem tirar minério. A questão é se vocês sabem fazer isso na quantidade, no ritmo que permite que a nossa mãe, a Terra, tenha capacidade regenerativa. A capacidade de regenerar dos organismos é igual à nossa capacidade de sarar, de ficar com saúde. A Terra precisa ter a possibilidade regenerante. Tem um livro muito interessante, que não é difícil de ler, que tem o título de Regenerantes de Gaia. Regenerantes de Gaia é de um amigo meu chamado Fábio Scarano. O Fábio Scarano, ele é biólogo, ele trabalhou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas ele também é professor da Universidade do Rio de Janeiro. Ele é um grande pesquisador sobre solo, sobre clima, sobre meio ambiente, e ele entende que essa palavra grega, Gaia, é a mesma palavra para Terra. Gaia é o planeta Terra. Só que quando você chama o planeta Terra de Gaia, você está reconhecendo que ele é um organismo vivo. Organismo vivo. Eu sei que quem tem mais de 30 anos aprendeu errado na escola que o planeta é uma estrutura geofísica inerte. Não é vivo. Em
Enganaram você, meu chapa. A Terra é viva, não é um organismo inerte. E ela vai cobrar de você um dia o estrago que você está fazendo. Não tem papo. Todos nós, no Ocidente, fomos aculturados pela ideia de que a Terra é um planeta que foi criado para a gente comer, feito um panetone. Até o final do ano, muitos de vocês no Natal vão sair comendo panetone por aí, eu sei. Então, a Terra não é um panetone para vocês comerem no Natal. É um organismo vivo, que tem consequência, tem humor e que vai cobrar de você o que você mandar para o lado dela. Não é exatamente causa e efeito, é outra coisa. É o que alguns especialistas vão chamar de sistêmico. É um processo sistêmico. Da mesma maneira que o solo, da mesma maneira que os rios, o corpo inteiro da Terra tem capacidade autorregenerante. Então eu queria contar para vocês que o maior aliado da gente na restauração da bacia do Rio Doce é o tempo. Tempo. E que bom que vocês, que ainda são jovens, têm tempo. Usem o tempo de vocês para descobrir como vocês podem, com seus projetos, ajudar o tempo a regenerar o organismo vivo de Gaia, a Terra. A Terra é um organismo vivo, gente. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente tem um DNA rebelde e a gente fica meio assim, achando um papo chato, que os mais velhos têm um papo chato, pegam no pé da gente, por isso que eu ando sem sapato. E quem quer pegar no pé, pega logo. Então, o negócio é o seguinte: aqueles que estão achando que eu já aluguei demais a sua paciência, guarda pelo menos uma dica. Se você trabalhar com a ideia do tempo como um importante aliado na regeneração do território em que você atua, isso vai ser muito bom. Vai te ajudar a ter a necessária calma e paciência para pôr em prática o seu projeto. Eu estou curioso para saber que tipo de projeto vocês estão se propondo nos territórios onde vocês vivem, ou nos territórios onde vocês querem criar as condições de vida para vocês, para a sua comunidade. Eu acho que eu já falei muito. Eu tenho essa facilidade de contar história e de falar, mas eu não quero cansar a paciência de vocês. Um princípio muito importante para quem tem a tarefa de transmitir experiências, saberes, é entender que o outro que está na condição de ouvinte tem um limite de paciência que não tem jeito de ampliar. Dizem que crianças de 5 até 10 anos, eles são capazes de prestar atenção no que você está falando durante 5 minutos. Depois acabou. Eu acho que muitos de nós que estão aqui conseguem ouvir uma palestra durante 30 minutos. Depois disso, perda de tempo.
Porque bate na testa e volta. E você começa a pensar, que cara chato. Einstein disse uma vez que nenhuma ideia genial precisa de mais de uma página, uma folha, para ser comprovada. Eu espero que eu não tenha gastado mais do que uma folha com a paciência de vocês para trazer essas palavras que saíram do meu encontro com vocês. Se vocês não estivessem aqui, nada disso estaria dito. Eu tenho essa prática de refletir o que vocês mandam para mim. Então eu podia, numa boa, dizer que tudo que eu falei aqui é culpa de vocês. Obrigado. Ailton, estamos muito gratos por tudo que você dividiu conosco. Sua história nos trouxe ainda mais inspirações para que continuemos firmes no compromisso de fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. E por isso gostaríamos de continuar a te ouvir. Nós vamos agora recolher algumas perguntas dos nossos jovens. Eles gostariam de saber a sua opinião, que você divida conosco também. Os educadores vão estar recolhendo algumas perguntas aí, a gente vai entregar o microfone também para algumas perguntas diretamente ao Ailton, tá? Em todas as mesas, vocês vão encontrar lápis e papel para fazer as perguntas. Vão ser distribuídos alguns microfones aqui entre nós, para que algumas sejam feitas no microfone. Mais uma vez, todas as mesas têm papéis e lápis para anotar as perguntas. Os educadores que já tiverem perguntas podem se direcionar aqui para frente. Obrigada. Pergunta? Então, meus amigos, vamos começar então com a primeira pergunta. Quem for utilizar o microfone, por gentileza, só fala o nome, tá? E a cidade de onde você veio. Bom dia a todos. Eu sou Emerson, de Alpercata, né? Uma cidadezinha próxima a Governador Valadares. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e dizer que esse momento é muito rico e importante para nós. Agradecer ao Ailton pela presença, pelos ensinamentos que ele trouxe para a gente. E assim,
gostaria de questionar você, porque você trouxe uma fala muito importante, que hoje nós viramos, né, uma clientela, e assim, a gente vive hoje um modelo econômico na região, né, que é praticado em quase todo o planeta, né, e aí a gente se vê meio que sufocado, né, nesse modelo econômico, e a gente não sabe assim como reagir, né, e como desenvolver esse pé no chão, como você mesmo falou, né, de se impor, de defender o nosso território. E você traz essa história, né, das suas vivências. Gostaria de saber um pouco mais sobre você, né, sobre a sua história, onde você mora, como a gente pode desenvolver essa defesa do nosso território diante desse modelo econômico que é fracassado. Emerson, obrigado, Emerson. Olha, eu vivo numa área rural, eu vivo na reserva indígena Krenak, onde tem duas pessoas me acompanhando aqui, que também vivem lá. A Alzira, que está aqui com o Marizumi, e essas famílias Krenak, nós somos 180 famílias que vivem dentro de uma reserva. Esse lugar, essa reserva, ela já foi também alvo de muita utilização errada. Lá já foi pasto, foi lavoura de café, lá já foi tudo. Teve até gente que tentou garimpar lá. Quer dizer, um corpo, terra, machucado. Eu vivo com a minha família e durante muito tempo a gente teve que disputar esse território com os nossos vizinhos. Assim como vocês veem hoje comunidades indígenas que são atacadas por fazendeiros, expulsos e até assassinados, eu estou com 71 anos, mas quando eu tinha 30, 40, a gente estava fugindo de vizinhos que queriam matar a gente. Hoje, nós conseguimos nos impor naquele território e lá dentro só vive nós mesmos. Nós somos capazes de botar para fora quem a gente não quer lá dentro. Isso é soberania. Se você vive num território, você tem que fazer valer o respeito por aquele território. E foi por isso também que os Krenak ficaram com uma certa estigma de ser briguento. Porque nós já fechamos a estrada de ferro da Vale 2 vezes. Porque a gente estava querendo fazer com que ela visse que a gente estava no caminho, que ela não podia passar por cima da gente. Mesmo sendo uma corporação global, ela teve que entender que ali não dá para passar por cima, não. Eu falo isso na presença de todos vocês, e vocês podem olhar a história. Não passa por cima. Se nós estamos metidos numa economia global que subjuga todo mundo, que torna todo mundo cliente, nós somos desafiados a produzir condições locais para pelo menos a nossa aldeia, a nossa família, a nossa comunidade não ser tão dependente da mercadoria. É isso. Sim, temos uma pergunta aqui. O que te deu forças para ser diferente, estudar, aprofundar seus conhecimentos sobre problemas ambientais? Eu espero... Como é o nome? O autor da pergunta, sem nome no momento. Quem fez a pergunta? O que te deu forças para estudar, para estar aqui? Está bem.
Provavelmente essa pergunta paira sobre a cabeça de todo mundo. Olha, eu falei com vocês que eu aprendi com os mais velhos a contar história. Ouvir e contar, ouvir e contar. Com essa experiência de ouvir e contar, eu fui expandindo a minha curiosidade do mundo. Então, com 20 e poucos anos, gente, eu já tinha lido todos os autores brasileiros que você quiser citar aí agora. Você quer citar o Guimarães Rosa? Vamos lá. O Drummond, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, os meus colegas da Academia Brasileira de Letras, pode citar. É porque eu sou um menino curioso. E essa região do Rio Doce já teve um outro menino, chamado Menino Maluquinho, que é o Ziraldo. Então, o Rio Doce, ele dá esse tipo de gente. E eu espero que entre vocês tenha centenas de meninos e meninas maluquinhos. Temos uma pergunta aqui da Ana Maria de Belo Oriente. Olá, eu vou ler a pergunta da Anne, que ela está um pouco tímida. Como você acha que os indígenas beneficiam o Rio Doce e o que o Rio Doce beneficiam vocês? Nós chamamos o Rio Doce de Uatu. O Uatu é o nosso avô. Essa relação afetiva, essa relação amorosa, ela revela que ele é tudo para nós. Ele dá comida, ele dá imaginário. Por exemplo, vocês perceberam que eu cantei um refrão? Ô atu minha ré, ô atu minha ré, ô atu boquinhauê, ó buru amangu tereré. Eu estou falando com ele: ô avô, você dá muito peixe para a gente. Você é bom. As coisas que você dá para a gente é gostoso, é agradável. Você dá saúde para a gente. A gente canta isso para ele, é um reflexo do que nós fazemos com ele e ele faz com a gente. Ele é um corpo do qual a gente quer cuidar, porque ele cuida antes da gente. Isso não é folclore, tá? A gente tem que distinguir folclore da experiência real de viver. Eu fiquei pensando, será que se essa meninada me vê com um maracá ou cantar, eles vão dizer: ah, mas isso é folclore. Lá na minha região tem muito folclore, lá também tem um reizado, lá tem uma congada. Eu acho que o Krenak é da congada. Ó, para com isso, tá, pessoal? Tem alguém aí que é de congada? Ou de reizado? Se tiver, levanta a mão, né, pessoal? É muito bom. É cultura, diversidade cultural, diversidade étnica. A gente não tem que ter nenhum complexo por causa disso. Mas eu estou distinguindo o que é folclore do que é a vivência cotidiana. Você não faz isso só para se apresentar na Praça da Matriz. Você vive assim. Você é assim. Isso não é folclore. O Atu é o nosso avô. Nós ficamos grandemente ofendidos com o que chamam de desastre. Para nós não foi um desastre. Para nós foi uma calamidade que a gente nomeia numa boa de um crime ambiental inafiançável. Inafiançável. Viva o Atu! Temos mais um jovem aqui. Os jovens querem saber como não perder a esperança diante deste cenário. Olha, quando a gente relaciona essa pergunta com a afirmação de jovem, chega a ser quase que uma contradição. Aquela jovem, aquela menina chamada Greta Thunberg,
Ela disse que essa geração de adultos hoje roubou o futuro de vocês. Teria roubado o futuro da geração de vocês. Essa afirmação é terrível, mas a Greta está certa. O mundo dos adultos se empapuçou de riqueza e largou um planeta estragado para vocês consertar. Que negócio é esse? Uma geração avacalha o planeta e entrega ela para os outros consertar e ainda fala com eles. O futuro é a esperança. Vocês são a esperança, seus bobos. Viu, bobos? Bobinhos. Vocês são a esperança. Esperança lambança. Esses slogans malandro que fica dizendo que vocês são a esperança, eles também dizem que vocês são o futuro. Mas está na hora de vocês dizerem, não, nós somos o presente. Não tem esse papo de futuro. Nós somos o presente. E a gente quer agora as coisas que nós temos o direito. Nós não queremos no futuro. E é um tremendo cinismo atribuir aos jovens a tarefa de consertar a bagunça que os adultos fizeram. Imagina vocês que ainda são mesmo, tipo, infanto-juvenil aí, vocês chegam em casa, está a maior bagunça, e os seus pais viram para vocês e falam, olha aí, ó, limpa aí, tá? Que nós estamos indo ali no forró. Vocês vão achar legal isso? Eles também não vão achar legal vocês fazerem a maior bagunça e eles terem que limpar. A parábola é o seguinte, que cada um limpe a sua bagunça. Que as corporações limpem a bagunça que elas fizeram no Rio Doce. E que não passe a bola para a juventude dizendo, vocês são o futuro. Se vocês derem o futuro de vocês para eles, com o que vocês vão ficar? Vocês vão ficar velhos e ferrados? Temos um jovem aqui de Governador Valadares. Augusto, tem uma pergunta. Bom dia, senhor Renato. Gostaria de perguntar ao senhor que há 37 anos, lá na tribuna, o senhor pintou seu rosto de graxa, como forma de protesto, e eu gostaria de saber como que nós jovens também podemos protestar e comover as pessoas para a mudança, assim como o senhor fez e ainda faz. Augusto, eu estava pensando hoje de manhã, eu não sei quantos de vocês que tiveram a oportunidade de visitar o Parque do Rio Doce. Eu soube que alguns visitaram. E aqui nessa região, tem muitos de vocês que estão muito longe de Timóteo, muito longe dessa unidade que é o Parque Estadual do Rio Doce. Tem muitas maneiras de protestar. Eu estava querendo propor, aliás, o Vinícius, que é o diretor do Parque Estadual do Rio Doce, está aqui. Ô Vinícius, levanta aí. Cadê o Vinícius? Ô Vinícius. Vinícius, vem para o meio, para o pessoal te ver, não foge não. Ó, o Vinícius, ele é o diretor desse Parque Estadual do Rio Doce, ele tem uma missão muito grande, que é a de mobilizar essa comunidade do entorno a abraçar o parque. O Vinícius vai usar o microfone agora e vai convidar vocês para o dia do abraço, que vocês vão abraçar o Parque do Rio Doce. Fala aí, Vinícius. Convida esse Vamos para o Vinícius, gente. Para abraçar o Parque do Rio Doce.
Augusto, né? Bom dia a todos e a todas. Todo mundo foi no parque e ninguém me viu. Bom, não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu vou falar aqui, gente, um protesto que eu acho que é bem significativo, que eu fiz a minha vida inteira. Eu sou nascido lá em Marliere, a cidade que é mãe do parque. Foi frequentar o Parque do Rio Doce e fazer disso um cotidiano. Essas áreas naturais protegidas que ainda permanecem como um símbolo de resistência e resiliência do que virou a Mata Atlântica, né? A gente sempre fala que virou uma moita atlântica, né, Ailton? Então, abracemos as moitas que restaram e façamos uma reflexão coletiva de qual o nosso papel para que a Mata Atlântica se permaneça, porque somos parte dessa floresta. Eu acho que, Ailton, ótimas reflexões, mas que o sistema apartou o meio ambiente e a gente. Nós somos parte integrante desse meio ambiente. Nós somos, nosso DNA pulsa, nosso sangue é vermelho, mas também é verde. Então é essa a minha mensagem para todos e a todas. O Ailton está falando para eu convidar todos, mas todo mundo já foi, não foi? Todo mundo já foi? Levanta a mão quem já foi. Quem não foi está convidado. O parque está aberto e queremos receber todas e todos vocês, viu? Vinícius, na verdade, eu sei que você já me chamou para a gente mobilizar a população do Rio Doce para entender a importância do parque. Então eu queria, na verdade, te provocar para você convidar essas pessoas a instituir um novo ritual, que é o de abraçar o Parque Estadual do Rio Doce pelo menos uma vez por ano. Eu estou querendo que você crie uma data, dê uma data para eles, chame todo mundo, fala com eles para ir lá abraçar simbolicamente o Parque do Rio Doce. Pode fazer isso, não tenha medo. O medo já está na caixinha, né? Gente, um ótimo dia para se abraçar o parque é o dia do aniversário do parque. 14 de julho de 1944 foi criado o Parque do Rio Doce. Então é um dia que a gente abre o parque para toda a comunidade, todas as pessoas, mineiros, brasileiros. O parque é um patrimônio de todos, é um patrimônio do mundo. Então no dia 14 de julho de 2025, guardem na agenda, esperamos todos vocês lá. Eu estou reforçando o convite do Vinícius. E seria muito importante que a FGT, que essas organizações que estão nos reunindo aqui, assumissem que vão mobilizar vocês para estar no parque nessa data. Não é uma atividade formativa, é uma atividade ativista, afetiva, de vocês abraçarem o parque. Vocês podiam chamar esse dia do abraço, abraçar o Parque Estadual do Rio Doce, fazer isso virar uma prática, fazer isso virar uma tradição no Rio Doce, porque a única maneira da gente aprender é fazendo. Se a gente não fizer isso, Vinícius, nunca vai criar a tradição de abraçar o parque. Abraçar o parque, gente, é como abraçar a floresta. Esse Parque do Rio Doce é um dos poucos lugares onde a gente vai poder coletar sementes para recompor a mata ciliar e para reflorestar a bacia do Rio Doce. Ele é um banco natural de sementes. Foi lá no Parque do Rio Doce que os Krenak pegaram sementes para fazer viveiros de muda para plantar na beira do córrego do M, lá dentro da nossa reserva. Não tinha outro lugar para a gente pegar semente nativa, porque a monocultura tomou conta de tudo. A monocultura, ela empesteou a paisagem. Então, são poucos lugares, como disse o Vinícius, são moitas naturais
onde a gente pode coletar semente. Lá tem semente de árvores centenárias. Aliás, lá dentro do parque tem árvore que tem mais de 400 anos de vida. É mais antigo do que a entrada dos brancos aqui no Rio Doce. Eu não queria perder a oportunidade de botar o Vinícius nessa fogueira. Né? Ele, como diretor do parque, vai ter que se virar, porque nós vamos abraçar o parque com ele e tudo. Tá bom, pessoal? Palmas para o Vinícius! Viva o Rio Doce! Ailton, temos uma pergunta. Como a sabedoria ancestral dos povos indígenas, especialmente no que se refere à interdependência com a natureza, pode inspirar os nossos projetos do ciclo 1 e ciclo 2? E 3, né? 1, 2 e 3. Olha, é muito interessante a gente observar que um modo de vida ancestral, que foi durante muito tempo negligenciado, agora, no século XXI, está sendo convocado para ir falar em Genebra, em Nova York, na ONU, no G20, no G30, no G500, o G que for. Mas esse modo de vida ancestral foi negligenciado, foi vilipendiado. Nossos avós, nossos antepassados morreram porque viviam daquele jeito. Agora, o Ocidente, esse mundo metido, convida a gente e pergunta: peraí, como é que o modo de vocês habitar a Terra pode salvar a gente? Dá vontade de a gente falar com eles, né? Sim, uma pergunta da plateia. Eu não vou falar esse palavrão não, mas vocês pensaram. Então o negócio é o seguinte: é muito fácil você predar um planeta e chamar os sobreviventes depois e perguntar para eles: escuta, dá para consertar? Dá para consertar aí? É de uma covardia. Mas o que eu sei e quero reportar para vocês é que até o secretário-geral da ONU está perguntando para os poucos povos que sobreviveram à tragédia civilizatória, como é que a gente faz para consertar isso agora? É para consertar a bacia de São Francisco, o Rio Madeira que está secando, o Juruá que está secando, o Tapajós que está todo cheio de mercúrio, e outros rios pelo mundo afora que estão todos fugindo da gente. Os rios estão com medo da gente, porque a gente só prega os rios, e não é bobo, né? Tem uma canção do Dori Caymmi, que quando eu gravei com o Bial, o programa do Bial, eu gravei com ele numa ilhinha lá do Rio Doce, na frente da minha casa, a canção diz assim: a água do rio tem medo de gente. É uma canção chamada Rio Doce. Se vocês procurarem aí no Spotify, está lá. A água do rio tem medo de gente. Do Dori Caymmi, filho do Dorival Caymmi, quer dizer, gente que pensa há muito tempo sobre quem nós somos. Quem nós somos. Então tem ainda gente nesse país, nesse mundo, que lembra quem nós somos. A ancestralidade, ela deveria ser ensinada nas escolas há muito tempo, porque daí a gente não estava num prejuízo tão grande. Mas ainda dá tempo. Alguns de nós ainda se dispõem a isso. Eu diria que a primeira coisa que os nossos antepassados iam dizer é: sem floresta não tem vida. Sem floresta não tem vida. Tem um cientista chamado Antônio Nobre. Eu gosto muito do Antônio Nobre, no YouTube tem encontros nossos. O Antônio Nobre, ele tem uma expressão que um cientista, não é comum um cientista fazer isso, mas ele diz que nós precisamos ser capazes de pôr a nossa cabeça na altura do coração.
pôr a cabeça à altura do coração seria declinar da nossa arrogância. Declinar da nossa arrogância. Ou pôr o coração acima da nossa cabeça, do pensamento. Não ficar só com pensamento lógico. Se os projetos que vocês estão desenhando só tem lógica, jogue ele fora. Pode jogar fora. Façam um que tem coração. E ele vai vingar. Eu não ouvi ninguém falar de agrofloresta enquanto eu estive aqui entre vocês. Mas eu digo para vocês que a tecnologia mais antiga que vocês têm à sua disposição é agrofloresta, porque ela produz comida, produz água, produz sombra. O mesmo cientista, Antônio Nobre, que é um especialista em clima, ele disse que uma árvore produz milhares de litros d'água. A água é uma máquina de fazer água, ele diz. Eu gosto da linguagem dele. Ele fala, água é fábrica de árvore, é fábrica de água. Se você tiver uma floresta, você tem chuva. Um dos nomes da floresta amazônica é Rainforest. Traduz aí, pessoal, o que é Rainforest? Rainforest. Floresta de chuva. A floresta amazônica, o nome dela é uma descrição botânica, ou florística dela é Rainforest, floresta de chuva. Ela só existe porque tem chuva, e só tem chuva porque ela existe. Tem um fenômeno chamado rios voadores, que é o vapor que sobe da floresta amazônica, que pega uma friagem que vem dos Andes, viaja como nuvem e despenca sobre as nossas cabeças com chuva. São os rios voadores. O volume de água que anda lá em cima e cai aqui embaixo é capaz de afundar uma Porto Alegre inteira. Não é brincadeira. É muita água. E essa água viaja no céu. Ela viaja no céu, mas ela faz parte daquele volume de água produzido pelo ciclo da floresta. É maravilhoso, é uma engenharia da natureza. Essa engenharia da natureza, a gente não consegue substituir ela. Então, pôr a cabeça acima, pôr o coração acima da cabeça, é também saber que nós não vamos substituir nenhuma tecnologia da natureza. A gente pode imitar a natureza. Seria maravilhoso se a gente aprendesse a imitar a natureza, mas querer substituir a natureza é burrice. Eu não sei o que eu queria falar com vocês, eu peguei essa conversa dos rios de chuva, dos rios voadores. Eu queria dizer para vocês o seguinte: para a bacia do Rio Doce, a lição número 1 é reconstituir a mata ciliar. Se não tiver mata ciliar em volta, no corpo do rio, para proteger a restauração dele, todo o resto é conversa fiada. Eu não vi ninguém plantando mata ciliar. Então não adianta vir enganar a gente com ações paliativas enquanto não estiver brotando floresta na beira do rio. O rio é como os nossos olhos. Experimenta arrancar seus cílios. Tem criança que é maluquinha, né? Quando eu era menino, eu vi uma criança que queimou todinho os cílios, porque ela queria ver como é que era. Só que depois ela não conseguia dormir. Vocês sabiam que se vocês ficarem sem os cílios, vocês não dormem? Quem é que já arrancou os cílios alguma vez? Quem foi o maluco que já fez isso?
não consegue dormir, você fica estatelado, parecendo um lobisomem. Então, olha, não seja lobisomem, plante mata ciliar. A gente precisa plantar. O pessoal fica falando que estão recuperando nascente na bacia do Rio Doce, nas subbacias. Eu também não estou vendo ninguém recuperando nascente, não. Não estou vendo. Algum de vocês aí conhece uma nascente viva lá onde você mora? Vocês estão cuidando de alguma nascente? Quem está cuidando de alguma nascente aí? Vai ganhar um prêmio. Então, recuperar nascente, gente, não pode ser só na conversa. Tem que ser uma atividade de verdade. Se não recuperar as nascentes, não tem restauração de microbacia, de rio nenhum. A gente vai ficar enrolando. Já passou 8, vai passar mais 8. Quando aconteceu o evento, o jornal me perguntou: Krenak, quanto tempo você acha que vai demorar para que o Rio Doce volte a ter água? Eu falei: olha, se parar todas as agressões ao corpo dele, 10 quilômetros à direita, 10 quilômetros à esquerda, ele se recupera em alguns anos, talvez 20. Se não parar as agressões, ele nunca vai se recuperar. Aí o pessoal falou comigo: caramba, mas será que não tem tecnologia para a gente restaurar ele? Eu falei: tem. Vocês venham aqui e façam uma raspagem na bacia de 600 quilômetros dele, depois esfrega com escova, passa cepacol e depois sopra, e aí ele vai ficar limpo. Porque as pessoas são cretinas, eles querem enganar a gente de que tem uma tecnologia que vai limpar a bacia do rio. A calha desse rio é de pedra, não é de terra. E aquele material está impregnado na rocha. Você não tira aquilo nem com ácido. Então nós temos que dar tempo, restaurar o corpo externo, a calha do rio, plantando floresta, cuidando das matas ciliares, fazendo as microbacias voltar a funcionar, revitalizando tudo quanto é nascente, porque isso vai ficar parecendo um chuveiro em cima da calha do rio. Um chuveirão. Aquele chuveirão natural em cima da calha do rio vai drenar, vai lavar, vai limpar, e não tenham dúvidas, isso pode demorar bem uns 20 anos fazendo tudo isso. Então, bom trabalho para vocês. Espero que daqui a 20 anos vocês estejam à sombra, com uma rede pendurada numa árvore, na beira do rio. Se possível, com uma varinha pescando. Mas vocês vão ter que trampar para isso. E não acredite no papo furado do futuro. Vocês são as pessoas que têm que viver o presente. Foi muito bom ter a paciência de vocês me escutando aqui nessa manhã. E o meu anfitrião, que está aqui do meu lado, ele falou comigo que a gente podia continuar até meio-dia aí. 15. Temos 2 perguntas de jovens. Na verdade, temos várias. Né? Bom dia, meu nome é Amanda Guimarães, eu sou de Santa Cruz do Calvado. E minha pergunta é: como nós jovens que estamos envolvidos com o meio ambiente, podemos fazer com que os nossos governantes tomem essa consciência de cuidar do meio ambiente e preservar, e que as propostas que eles tanto fazem em períodos de candidatura realmente saiam do papel, que eles realmente ponham em prática, porque podemos ver, principalmente no nosso país, que vem acontecendo muitas queimadas, muitas coisas também ao redor do mundo que estão em desequilíbrio. Como esses governantes, e com a ajuda nossa dos jovens, podem tomar essa consciência de preservar a terra e o meio ambiente? Amanda, ouvindo você, dá a impressão que, da mesma maneira que a gente imagina que tem anjos, que tem seres naturais que sempre estiveram aí, a gente corre o risco de pensar que os nossos governantes são naturais, que eles estão aí,
Não, esses caras a gente elege errado. A gente dá mandato para um monte de pilantra. E eles detonam com tudo. Pare de votar em bandido. Não vote em bandido. Vota nos seus parentes, vota nos seus primos, vota nos seus colegas, vota nas pessoas que você conhece. Não fica votando nessas imagens pilantras que aparecem para vocês pedindo voto. Aliás, cuidado, vai ter uma eleição daqui a pouco, ou já teve uma. Não existe esse negócio de governantes naturais. Existe a pilantragem natural. As pessoas têm que ser escolhidas, eleitas por nós. A gente não pode naturalizar que esses caras têm um poder por si mesmos. Eles não têm poder nenhum, não. Eles usurpam o poder. O Tiradentes já sabia disso. E o Tiradentes, aliás, foi enforcado. Então, viva o Tiradentes! Mais uma pergunta. Quem está com o microfone aí com ele? Mais uma pergunta. Jovem Juan de Timóteo. Bom dia. O Krenak. Um dos seus livros tem o nome A Vida Não é Útil. Eu particularmente achei muito interessante. Mas por que, na sua opinião, a vida não é útil? Ô Juan, que bom, você é a primeira pessoa que cita um título de livro meu. Eu acho que ninguém leu meus livros aqui. Então, Juan, quando eu refleti e pensei nesse título, A Vida Não é Útil, nós estávamos na pandemia. Estava todo mundo confinado, morrendo de medo. E aí eu disse, as pessoas estão morrendo de medo de morrer. Entendeu a frase? As pessoas estão morrendo de medo de morrer. Seria mais ou menos como morrer de susto. Eu achei aquilo uma revelação muito séria. Eu falei, caramba, enquanto as pessoas esperam a vacina, eles estão morrendo. Morrendo de desespero, de pânico. Eu fiz uma conferência e eu disse, olha, as pessoas estão lidando com a experiência da vida como se a vida fosse útil. Útil é um liquidificador, um aspirador de pó, uma moto, uma bicicleta. Essas coisas são úteis. Aliás, eles são utilitários. O que são utilitários? Utilitários são coisas que você dá uma duração para eles e fazem eles funcionarem durante um tempo. A ideia da vida como alguma coisa útil, ela foi impressa na nossa cultura pela sociedade da mercadoria, que avalia as pessoas pela idade. Um homem de 70, 80 anos, ou uma mulher, já acabou, está descartado. Um jovem ainda não está útil, ele está sendo preparado para virar útil. Aí, quando ele estiver bem preparado, ele é útil. Ele é útil para ser engenheiro, ele é útil para ser um biólogo, ele é útil. E esse papo furado de que vocês são o futuro também é bem útil. É uma manipulação sobre a experiência da vida de vocês, em que vocês vão estar empenhados em produzir. Que papo é esse? Vocês não têm que produzir nada. Não tem que produzir. A nossa experiência que a gente está compartilhando aqui não é para dizer para vocês, saiam daqui e inventem um monte de projetos e saiam produzindo. Não, isso seria um desrespeito com vocês. Cada um de vocês
Cada um de vocês, na sua integridade, tem uma natural capacidade de transformar o mundo. Essa naturalidade com que vocês transformam o mundo não é útil. Não é para o mercado, não é para vocês animar o capitalismo, para rolar uma grana. O problema é que muitos de nós foi mal orientado, dizendo que, olha, aproveita que você tem de 20 até os 50 anos e ganhe grana. Ganhe muita grana. E aí aqueles que não ganham muita grana, quando chegam aos 40, 50 anos, se sentem frustrados, largados na beira da estrada, pensando, caramba, mas que vida inútil. Quanta gente a gente não encontra aos 30, aos 40, 50 anos, dizendo, caramba, eu tenho que correr. Eu tenho que comprar um carro, ganhar uma grana, comprar um apartamento, uma fazenda, fazer não sei o quê. Essa ideia utilitária da vida é uma ideia que foi incutida na gente. Eu estou falando isso com vocês porque os nossos ancestrais não achavam que a vida era útil. Eles achavam que a vida é uma fruição. Eu digo que a vida é uma dança cósmica. A vida é uma experiência transcendental e a gente não pode transformar ela numa mediocridade de ganhar grana, de ostentar riqueza, de ficar se exibindo por aí com um carro de 500 mil. É uma babaquice. Outro dia eu estava num restaurante, um sujeito parou um carro na porta do restaurante, sei lá, uma Lamborghini, um troço desse. Eu fiquei olhando a cara daquele babaca, descendo da sua Lamborghini. Me deu vontade de sair fora daquele lugar. Eu falei, nossa, esse lugar é frequentado por esse tipo de idiota. Eu espero nunca ver vocês parando um Lamborghini na frente do lugar que eu estiver parado. Um abraço.